Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Célio Peliciari, junto com o Moacir Calarga, para a gente fazer um novo episódio de Passageiro Jogo Trem, o mais pica das galáxias do seu podcast de política. Moacir? Boa tarde, bom dia, boa noite. Depois de muito tempo a gente volta, né? Deu alguns problemas aí, mas agora a gente quer manter uma sequência maior, né? E fazer outros tipos de episódios, né? Os nossos fãs estavam ficando em abstinência, doidos, querendo mais um episódio. Ainda mais nessa pandemia, né? Cadê o nosso melhor podcast para ouvir? Cadê? Com certeza. Enfim. Moacir, hoje o papo é sobre, digamos aqui entre aspas, a absolvição que o STF, por meio do Fachin, fez ao Lula e quais são os desdobramentos e o que está por trás disso. A gente vai tentar desvendar esses mistérios. Por que agora resolveram mudar, né? Tudo Sim. que foi jogado. O Moacir sabe que eu estou numa cruzada já há algum ano contra a esquerda liberal e os liberais de direita, com certeza, que são nossos principais inimigos. E eu percebo que os liberais de esquerda, os petistas, por exemplo, eles estão plenamente satisfeitos, né? O Fachin agora absolveu, entre aspas, o Lula e tudo tá bom. Eles esquecem que há procedimentos sendo executados, que há fenômenos sociais no meio disso tudo. Esquecem que há luta de classes. E para mim isso é o fundamental. Nós marxistas entendemos que a história é feita pela luta de classes. Então, aparentemente, até ontem, era um ministro do STF, um maldoso, que não via a inocência do Lula. E agora, uma luz que Jesus Cristo mandou em cima da cabeça dele, ele viu que o Lula era inocente e que o Moro era um perseguidor e tirou o processo do Lula. Então, de repente ele acordou assim um dia e falou, nossa, o Lula não é culpado, né? Sim. Vamos resolver isso. Antes de começar o podcast, você trouxe a informação pra gente que o Fachin já tinha rejeitado 10 vezes consecutivas, né? 10 vezes o mesmo motivo, né? Que ele tirou, que era para tirar o processo lá de Curitiba, porque não é a instância certa para julgar. Sim, o Moro não seria o juiz natural. E eles só viram isso depois de 5 anos. Sim, é muita depois de coisa, muitos, né? Então, tipo, pedidos. E aí teve 10 vezes, né? 10 pedidos para tirar de lá da defesa do Lula e não foi retirado, né? E agora, do nada, aí ele resolve tirar. É meio obscuro isso, né? É meio estranho. E para tentar desvendar isso, nós que somos marxistas temos que pensar o que veio antes, o que aconteceu, quais são os fenômenos históricos que engendram essa decisão do Fachin, por exemplo. Eu quero lembrar, Moacir, que no ano de 2018 nós tivemos a eleição, mas mais do que isso, antes das eleições nós tivemos a condenação do Lula em segunda instância e também a prisão do Lula. E nesse momento que o STF iria julgar um habeas corpus do Lula, a turma do STF, né? O general Vilas Boas, que naquele momento ele era o chefe das Forças Armadas, do Temer, ele publica no Twitter e depois há algumas entrevistas que nos informam que ele foi ainda censurado por colegas de farda, do partido fardado. Alguns ministros, né? Sim, para diminuir o tom do Twitter que ele ia lançar. E basicamente ele fala o seguinte, se o Lula não for preso, o exército vai intervir. Ele dá essa censurada na justiça brasileira. E de fato, naquele momento, o habeas corpus do Lula é negado, e aí esse que é o mais engraçado. É negado fazendo uma piruleta na Constituição brasileira, que diz que nenhuma pessoa pode ser presa até trânsito julgado. E isso para qualquer leigo, aqui no Brasil, ou no direito alemão, italiano, francês, é tudo a mesma coisa, quando o processo termina. E eles viraram a Constituição de ponta cabeça e falaram, não, apesar da Constituição dizer que ninguém pode ser preso antes do processo terminar, vamos prender o Lula antes do processo terminar. E um ano depois, um pouco mais de um ano depois, né, 580 dias, depois que já passou a eleição, depois que o Bolsonaro já foi eleito, depois que o Moro já pegou o seu troféu, que foi o Ministério da Justiça, aí a mesma turma analisa o mesmo processo e não mudou praticamente nada, desdá a piruleta jurídica. Não teve uma mudança, assim, além do hacker, né? Que é a história, as mensagens vazadas. Sim, o que mexe um pouco com o ego dos ministros da STF, porque ficou comprovado que a Lava Jato estava tentando interferir ali na liberdade dos ministros. Então, isso mostra como que a justiça também ela tem uma vontade própria, né? Que ela não deveria ter. Que os juízes, nem falando do juiz, né? Os ministros da STF, que são a instância máxima da justiça nossa, eles fazem o que eles querem, interpretam a lei, a Constituição também, a forma que eles querem, por interesses próprios, né?
você pega essa questão, é o mesmo julgamento e pouco tempo, 1 ano e meio, as coisas mudam. E pouca coisa foi acrescentada ao processo para ter essa mudança radical, Sim. né? E o que fica claro para quem tem assim, um mínimo de percepção sobre o que é a legislação brasileira é que de fato eles mudaram a legislação no primeiro momento para prender o Lula e inviabilizar sua Sim, a candidatura. questão da segunda instância, né? E Sim. aí depois eles tiram isso para libertar ele depois dos 580 Ah. dias. E aí, para apaziguar um pouco, né? Que É, que você vai falar. existia uma certa parte da classe trabalhadora, naquele momento, que ainda era muito vinculada ao lulismo. E essa classe trabalhadora fazia uma pressão nas instituições burguesas. E o Brasil ele tem uma certa tradição de conciliação pelo alto, né? Então, a elite brasileira, ela, vamos dizer assim, ela aperta, mas ela também sabe a hora de soltar para que a classe trabalhadora não fique tão revoltada, né? Nesse momento ela tá apertando demais, Sim, né? nesse momento aperta demais. E foi o que fizeram naquele momento, soltando o Lula. E mais do que isso, em 2021 agora, o Fachin vem com essa bomba, né, e absolve, entre aspas, o Lula, que é o que nós... E ele até fala do Twitter, né? Do tweet do general. Ele vai, o pessoal até brinca depois, 3 anos depois ele percebeu que é isso. E as ameaças que o Bolsonaro faz, aquela história dos rojões que atiraram. E cadê esses caras pra fazer alguma Sim, coisa? Né? mas para mim o que é essencial, Marcelo, o que a gente já vinha conversando antes de iniciar o podcast, o que faz o Fachin mudar não é que o Anjo Gabriel chegou no Não, de Fachin e jeito revelou nenhum. que o Lula era inocente. Na verdade, o que faz o Fachin mudar, no meu entendimento, é que uma parcela da burguesia está descontente com o Bolsonaro e ou está se preparando para uma transição para um tipo diferente de governo, também com políticas econômicas diferentes, talvez um pouco mais keynesianas, diferente das políticas mais liberais, ortodoxas do Paulo Guedes, e ao mesmo tempo aquilo que você falou, colocar ali uma segunda opção para fazer o Bolsonaro trabalhar mais pelos seus interesses, pelos interesses da burguesia. Sim, porque eu acho que o Bolsonaro ficou claro hoje. É muito importante a gente ter um distanciamento social, né? No momento assim as pessoas não percebem muito quando a história está acontecendo, né? Mas depois de um tempo você percebe melhor. Claro que no momento a gente já tinha essa ideia do golpe, claro, isso era visível, né? Mas agora para parte da população é mais ainda. Com essa coisa do Moro ser suspeito. Suspeito, declarado suspeito. E aí o que entra nisso é essa questão do Bolsonaro, né? Que ele foi colocado lá, ele não foi um acidente, né? Tanto teve toda essa articulação com a burguesia, com o STF, com o judiciário, colocaram ele, só que fizeram um acordo com ele, falaram, Bolsonaro, você vai, a agenda liberal vai ter que correr agora, vamos aí. E o que aconteceu? Ele faz meio aos trancos e barrancos, porque ele também se preocupa com a reeleição dele, com o populismo dele, e isso vai de encontro com essa agenda liberal ultra perversa, né? E aí o Bolsonaro, não que ele seja bom, mas ele é louco e burro, e ele faz coisas que ninguém entende por que ele tá fazendo, né? E aí o que acontece? Ele vai perdendo força entre a burguesia, né? E aí, nesse momento da pandemia, ele não faz nada, né? O mercado tá entrando em parafuso, porque tá essa coisa do lockdown, fecha, vacina que não cura, que mata 300 mil pessoas. E a burguesia percebeu que o Bolsonaro não cumpriu a agenda que ele tinha prometido. E aí eu acho que foi um aviso, vamos ajudar, claro, junto com o STF, e também para proteger o STF, né, porque já estava chegando, a Lava Jato chega neles, né? Sim, porque que fique claro aqui, né? Os juízes da STF são todos bandidos, ninguém tem dúvida disso. Claro. Eles são escolhidos por bandidos, que são os presidentes da República, e depois aprovados pelo Senado, que também é um conjunto de bandidos. Então, assim, ninguém tem ilusão com o STF. Não. Mas é isso, o STF ele representa os interesses de classe, da classe burguesa, e também ele representa o seu próprio interesse corporativista, egóico, né? Esse lance, por exemplo, do Gilmar, que ele bate muito de frente com a Lava Jato, não é ao acaso, porque a Lava Jato era um dos instrumentos que mais queria perseguir o Gilmar. Então, uma outra questão que vem é por que ele tem uma conta na Suíça, né? Por que um brasileiro tem uma conta na Suíça? Essa é só a pergunta que eu deixo pro Gilmar, né? Pra ele responder um dia aí. Por que ele tem uma conta fora? E pronto. E aí, o que acontece então? Aí, o Lula tava lá de boa, já tava na segunda instância, já tinha sido libertado, né? Mas ainda tava com o processo correndo. E aí, pela minha visão, o Bolsonaro, eles estão vendo que é uma tragédia, assim, anunciada, né? Mas eles estão vendo que tá piorando o mercado, o dólar
tudo está desorganizado, não tem e vai piorar, né, com ele, porque ele não tem um plano de governo, ele não sabe governar, né? E aí qual que é a segunda opção? Se você não tem o Lula, não tem uma segunda opção para concorrer com o Bolsonaro e ele pode vir a ser uma ditadura, né? Que o exército ainda. E É. aí. Eu tenho pra mim que o exército tá fechado com o Bolsonaro. Não, sim, eu acho que os principais ainda estão e vão até o fim. Claro que um outro deslize eles tentam, mas ainda estão ali. E aí eu acho que essa soltura do Lula. Soltura não, se mudar o processo, voltar do zero. Não foi de fato a absolução, né? Mas não tira o foi uma processo absolução. de Curitiba e manda pra Brasília. Porque é uma forma de dar um recado ao Bolsonaro. Fala, Bolsonaro, a gente vai deixar o Lula voltar se você não voltar o prumo, né? E por isso que a resposta dele é muito rápida, né? No mesmo dia ele já começa a falar de vacina, já começa a fazer um monte de coisa. Cara, o Bolsonaro aparentemente ele é como se fosse o jegue que você coloca a cenoura na frente. O Lula sai da prisão, no outro dia ele começa a usar a máscara. O Butantan anuncia a vacina, no outro dia ele anuncia mais 24 vacinas. No mesmo dia. 5 horas depois. Né? E tem a questão da Terra plana, né, também, que ele aparece com o globo lá. E eu acho que ele não tá com medo do Lula em si. Ele sabe que o apoio que ele tem, ele vai perder se ele continuar assim, se ele não seguir o mercado, né, se não seguir a burguesia. E aí entra essa questão do Lula, né? Mas também a gente não sabe até que ponto o Lula ganha dele na eleição, no segundo turno, porque o anti-lulismo é muito forte, Sim. né? Mas o essencial é entender o que leva o juiz que condenou, manteve condenado, sempre julgou contra o Lula, de uma hora para outra passar a julgar, né? Com argumentos que já existiam, que nem já tá uma meia década sendo passar o processo de Curitiba para... O processo sempre começou em Curitiba, Sim. então... E o interessante é, depois que o Fachin faz essa mudança, eu acho que o Gilmar percebe a mudança do momento político, ou já estava articulado, a gente nunca vai saber, e aí ele retoma um processo que estava parado, que ele estava julgando. 2018, né? Foi Sim, exato, ficou muito tempo parado, que era sobre a suspeição do Moro. Sim. Você vê como que as coisas se desenrolam de uma forma que não dá para acreditar que o Anjo Gabriel desceu lá no ouvido do Fachin. Né? Foi alguma coisa planejada, em setores fortes que conseguem fazer pressão na cidade. E aí deu errado, né? Porque quem que fez dar errado? O Bolsonaro, porque ele não seguiu as coisas que eles tinham acordado, né? Um pouco, né? Eu vejo que tem uns economistas liberais que falam assim, a melhor política industrial é não ter política industrial. Talvez, para alguns liberais, o melhor governo é não ter governo. Sim, Para alguns. Nesse caos, o dólar alto, por exemplo, beneficia capitalistas também. Porque o capitalista importa, ele ganha em dólar. Os capitalistas exportam, também ganham em dólar. Então, existem franjas, né, de classe, setores da classe capitalista, e alguns estão fechados com o Bolsonaro. Pesquisas demonstram que 50% dos capitalistas estão fechados com o Bolsonaro, e outros não estão tão fechados assim, mas também não são anti-bolsonaristas, né? Não. E aí o Gilmar retoma o processo de suspeição do Moro. E esse processo, ele é ainda mais interessante para o Lula, porque não só tira o processo de Brasília, como coloca suspeição todos os atos, inclusive ato de coleta de testemunho, como inválidos. E a Carmen Lúcia muda o voto baseado em nenhuma nova informação. Não, ela usa os mesmos argumentos que já estavam lá atrás, tanto é que o Fachin, depois da fala dela, vai falar isso para ela. Vai falar, mas você não, isso tudo que você apresentou para mudar o seu voto já estava lá quando você votou. E sabe uma coisa curiosa, Márcio? O novo ministro que o Bolsonaro indicou, que eu não me lembro o nome... Cássio Nunes, obrigado. Ele podia pedir vistas no processo e ficar até a morte. Sim, foi muito rápido. Ele pediu vistas e logo soltou. Quer dizer, ele, ou representando o bolsonarismo, ou representando um setor da classe burguesa que conseguiu colocar ali através do Bolsonaro, mas enfim, ele estava de acordo com o andamento daquele processo, com a suspeição do Moro. Sim. Até porque também existe uma batalha interna entre a direita. O Moro representa um setor da direita, o Bolsonaro representa outro setor. E ele fazendo isso, ele basicamente colocou uma pedra em cima do Moro, né? E eu acho que, assim, o Moro acho que agora está liquidado. Eles falam que talvez deputado, né, ele volte como senador, deputado. Mas essa questão do Cássio foi importante porque quando a Cássia fala que quer rever o voto, a gente já sabe... Carmen Lúcia, né? Carmen Lúcia. A gente já sabia que talvez ela ia mudar, porque ninguém fala, vou rever meu voto para não mudar.
E aí o que acontece? Ele pede as vistas, né? E ela fala que só vai dar o voto dela depois do voto dele, naquele momento. E aí é quando ele pede as vistas. Por que também eles fizeram isso, né? Eu entendo assim, os ministros, né? Pra também testar como o Cássio ia se sair, né? Porque se a Carmen vota naquele dia, antes do Cássio, o voto do Cássio ia ser nulo, né? Porque já ia estar 3-1, tanto Mas faz ele votar. você sabe que mesmo estando 3-1, ele podia pedir vistas e seguir Ah, em não, cima do sim, processo? sim, mas aí não ia mudar o jogo, né? Porque. E aí é isso que eu acho que eles também fizeram isso, os mais experientes, né, com o novato, pra ver como que ele ia se sair. E também pra ver como que ia ser a repercussão. Então, quando volta, ele volta contra, né? E aí fica 2-2 O e a voto Carmen. dele foi para pró Moro, digamos assim. Só que na prática, assim, a justiça não é só o votinho do cara lá, a justiça é política Sim, também. com Na certeza. prática ele ferrou o Moro, porque podia ter pedido vistas e sentado em cima. Sim, com certeza, ter dado tempo, e eu até acho certo que ele ter pedido vistas, porque ele tinha acabado de É entrar, compreensível, sim. isso aí eu não vou entrar no julgamento disso. Mas o que é mais espantoso é a mudança do voto da Carmen, sendo que não mudou nada, né? E aí entre as questões que eles falam, até o Gilmar fala, condução coercitiva. Aconteceu isso antes do julgamento, porque esse julgamento é do habeas corpus, então quer dizer que ele já estava condenado, né? Já estava preso. Então é depois. Aí tem a questão da ligação entre ele e a Dilma, que foi legal que eles soltaram. O depoimento do Palocci, que soltaram prévio. Tudo isso para influenciar a eleição. E o próprio Gilmar, ele Sim, impediu o Lula de ser ministro. então, é que eu quero chegar. Ele impede o Lula de ser ministro porque ele fala, naquele dia, né, no dia que ele faz isso, que ele viu como uma forma de o Lula tentar se proteger. E depois saem uns áudios que o Lula falando com outras pessoas que ele não é, nem fala disso, ele estava com medo de outra questão. Mas aí é que ele ia entrar para tentar fazer os acordos para não ter o impeachment, né? Essa era a ideia principal. Só que aí o Moro pega aquele pedacinho e solta como se fosse para se proteger. E aí o Gilmar no voto dele, antes da vistas, né? Ele fala essa questão da condução coercitiva, do grampo ilegal que ele soltou e depois do depoimento do Palocci. Isso tudo aconteceu antes deles Sim. começarem a julgar. E aí ele muda de ideia. Só que aí o que acontece? Ele faz isso com o Lula, né? Pra não se tornar ministro. E aí ele fala que o Moro, tudo isso demonstra que o Moro é um bandido e virou depois o ministro do Bolsonaro. E por que que ele não fez nada pra não deixar o Moro ser Sim. ministro, que nem ele fez com o Lula? Então, quer dizer, é que nem você falou, os caras estavam onde? Em Nárnia pra não Não, ter visto mas tudo isso e de repente mudar de ideia? e esse é o lance, Master, assim, que eu acho que diferencia muito quem tem um pensamento crítico, mas crítico mesmo, não crítico da esquerda liberal, crítico que vai à raiz do problema. E o pessoal que infelizmente está contaminado pelo dogmatismo liberal. Todos os liberais, à esquerda ou à direita, acham que a história é feita pelo espírito do homem, assim. Então, um dia o Napoleão acorda e resolve dominar a Europa. Um dia o Hitler ele foi maltratado pelo patrão dele e começou a matar judeu. Mas assim, isso não explica, né, os fenômenos sociais. Por que uma nação inteira seguiu o Hitler? Porque a França inteira seguiu Napoleão. Não explica os fenômenos sociais. Não. E aqui é o mesmo caso. O Fachin ter dado um voto e depois ser mudado, não é que um anjo Gabriel apareceu no ouvido dele. É porque de fato houveram forças externas ao STF e que de fato comandam o STF, que é Sim, a não burguesia. são. Eles próprios não se comandam. Sim, que deu outro rumo para as coisas dependendo da situação de classe que eles entendem mais benéfica. Mas ainda nós que fazemos essa crítica mais profunda, se nós deixarmos essa crítica de lado e fizermos uma crítica liberal a esse processo, mas vamos dizer assim, uma liberal raiz, ainda assim a gente vai poder encontrar instrumentos de uma justiça muito próxima do nazifascismo. Com certeza. Você percebe que a Lava Jato, ela atuou como... Veja, toda a justiça é um partido da burguesia, mas a Lava Jato atua de forma escancarada como partido da... Perseguindo os seus opositores, Sim. né? E mais do que isso, perseguindo os opositores, tendo um projeto de poder. Sim, eles tinham um Isso que objetivo, tanto sim. é que eles chegaram no STF, que a ideia deles era ir minando, o troféu principal pra mídia era o Lula, né? E aí o Moro vira o herói, então o Moro pode fazer o que ele quiser,
E aí eles vão chegando, os promotores vão chegando no Gilmar, e aí Porque, também veja, acontece. eu defendo uma justiça popular, né? Tem gente que gosta dessa justiça técnica, acho que ela é melhor. Mas, de fato, a gente vê que não há justiça Não, nessa suposto tecnicidade dos juízes, né? Eles são todos eruditos, mas na verdade eles julgam contra a classe trabalhadora sempre e para a burguesia. Raras vezes é diferente, né? Com a pressão popular, etc. Mas, mesmo quando você tem essa perspectiva liberal da justiça, que você acha que o juiz é imparcial, etc., quando um juiz e um grupo do Estado passa a agir como um partido político, atuando de forma ilimitada, porque basicamente os poderes de um juiz no nosso país, eles acabam sendo ilimitados. sim. Você percebe até agora na pandemia, você tem um grupo de técnicos médicos que estudaram dezenas de anos para falar, precisa fazer um lockdown. Aí o prefeito, o governador faz o lockdown. No outro dia vem um juiz dar uma liminar. O juiz que não entende bolufas. É muito aleatório Sim. também isso, Então assim, né? o juiz no Brasil, ele interfere em tudo. Sim. E isso é uma das coisas que me deixa doido, que eu afirmo e reafirmo. O juiz deveria ser eleito. O juiz, os ministros da STF, Escolhido. pode até se cobrar uma tecnicidade dele, não tem problema nenhum, faculdade, mestrado, que a gente pode acordar. Mas tinham que ser eleitos, porque do jeito que eles são completamente apartados da população. E aí, óbvio, eles atuam por meios corporativistas, como atuou a Lava Jato, e também por meio de favorecer a classe burguesa. Tanto é que só um exemplo pra gente ver como eles estavam perseguindo mesmo, que eles chegam no Fernando Henrique Cardoso, tem uma das conversas lá, que aí o Moro fala, não, isso aí é... Eu não lembro as palavras que ele usa, mas fala, não, mexe com isso aí não, Sim, que não vai é dar o nosso problema. objetivo, né? É, tipo... E, cara, e é muito interessante porque, assim, o Moro é a grande vitrine da Globo durante um tempo, Sim, e o PSDB, na minha humilde opinião, é o partido da Globo. sim, né? com certeza. Que ambos, Moro, Globo e PSDB, são partido do Pentágono, da Casa Branca e da CIA no Sim, Brasil. eles são... Mas até... Desde a época da ditadura, né? A Globo, sim. pelo menos. A Globo sim, o PSDB se transforma nisso, depois... né? E o Moro, a família dele já era PSDB. Sim, então, o pai dele, acho que foi um dos fundadores do partido no Paraná, se eu não me engano. Sim. E aí também entra aquela questão do Banestado, né? Que o Moro... Sim. E era exatamente isso, acho que era Abril, a revista, né? Aquela editora Abril, a Globo, os Estados Unidos e o PSDB, eram os que estavam ligados no Banestado. E o que acontece com o Banestado? Ninguém sabe o que é o Banestado, né? E, Moacir, agora que a gente já falou das intenções de classe por trás da justiça, como que você vê o discurso do Lula pós-absolvição? O que você acha que vai ser o Lula daqui para frente, numa futura eleição? Como que a esquerda vai se comportar? O que você percebeu desse momento? Só para deixar claro, né? A gente nisso tem um acordo. A gente está em acordo, né? Não tem acordo, mas a gente concorda com isso. O Lula, nesse sentido, ele foi completamente perseguido, deu golpe, tudo isso. Aí o que eu entro na questão é isso. O Lula, para mim, ele tá se autotraindo, né? Como eu tinha comentado com você. Porque o discurso dele foi maravilhoso para todo mundo. Para os petistas, para o mercado, para o Centrão, para a Globo. Até a Globo ele falou alguma coisinha ali, deu um carinhozinho na Globo. Falou, não, Globo, vamos conversar, não é assim, né? Você fala mal de mim, mas ei, vamos lá. Eu não quero o seu mal. Quer dizer, o cara ele é preso injustamente, nesse caso, né? Não tô falando que o Lula é inocente também, mas nesse caso ele é. Ele é preso injustamente, passa 580 dias na cadeia, falando... Ele poderia ter, que até a gente conversa, por que ele foi tão passivo, né? Sim, ele poderia ter existido, sim. E ele fala que ele queria provar na justiça. Se a justiça prendendo ele, é que nem Sócrates, né? Lembra de Sócrates que vai tomar, que ele é condenado a cicuta, e ele fala que vai tomar porque ele acredita na justiça, né? E ele acaba morrendo. O Lula, ele fica preso e ele sabe, na minha interpretação, ele sabe como que é o jogo político, e ele falou, não, vou ter paciência porque vai mudar e a coisa... Só que mudou muito rápido, né? Mudou muito rápido por causa do hacker, porque ficou insustentável, o pessoal desmentiu o hacker, né? Enfim, e o único que o Lula não falou bem foi do hacker. Ele não fala no discurso dele pós essa decisão faquinha do hacker, nem agradece. O cara que... Acho que uma coisa que muda também, Moacir, é a pandemia, por exemplo. Ah, não, com certeza. O próprio governo Bolsonaro, várias coisas mudam, né,
O hacker, óbvio, ele tem uma influência, mas se fosse só ele... Ah, não, sim, é que ele é a Até gota porque d'água, né? é só lembrar, a Lava Jato, a Vaza Jato começou bem antes e ela não deu resultados profícuos, né? Não é, Pra o mas Lula. só pra voltar então, aí o Lula, ele faz todo esse afago, né? O discurso dele, ele afaga todo mundo, e ele fala, ele acena pro mercado e fala, mercado, centrão, eu tô aqui, eu não quero mais brigar, eu não vou ser o revolucionário que ele prometia antes, né? Até de ser Na eleito. década de 80. Sim, e ele demonstra que ao fazer isso, se ele ganhar a eleição, se ele concorrer, porque tem a hipótese de matarem ele, tem a hipótese de o STF proibir ele e a justiça, mas vamos supor que ele consiga ser candidato e ganhar a eleição. O que a gente esperava de uma pessoa que vai presa injustamente, fica 580 dias presos, é uma... E foi um sofrimento grande, né? Porque ali ele perdeu parentes, o Perdeu a neto. mulher, perdeu... A A mulher ele esposa perdeu um foi pouco né? antes, mas foi por causa dessa Sim. perseguição. Perdeu o neto, né? Não pôde ir no enterro do irmão, coisa assim. Então é pesado isso. E ele volta mais passivo e mais conciliador do que antes, né? E aí você fica se perguntando, grande parte dos petistas não percebem isso. Aí você vai falar, não, mas tem que conciliar, tem que fazer acordos para governar. E ele só consegue chegar ao poder por causa dos acordos que ele faz. Tanto é que o Temer era vice da Dilma. Mas aí a questão é, e ele, né? Tipo, você vai esperar o que do Lula então na volta? Vai ser a mesma coisa que ele foi, vai melhorar um pouco a condição aquisitiva das pessoas, que é o que as pessoas querem, mas a educação, a saúde, tudo que o PT teve chance de fazer em 13 anos, não fizeram. Então ele vai voltar mais conciliador, apaziguador, o Brasil vai virar aquela coisa de novo, da época, um pouquinho antes da Dilma, e aí para os caras virar o jogo de novo como viraram com a Dilma, sem motivo nenhum, assim, né, as pedaladas e tal, mas foi um golpe, então, tipo, não vai mudar nada, entendeu? Então o Lula vindo, claro que pelo menos a gente se salva do Bolsonaro. Mas o que esperar do Lula, né? Tipo, ainda mais depois do discurso dele, que foi Sim. totalmente apaziguador, né? É muito engraçado isso mesmo, você vê o caráter, um caráter pessoal, né, dele, que ele de fato é esse personagem conciliador e vai morrer assim, mesmo depois de tanta injustiça que sofreu, não mudou. Mas também, e veja, existe um partido inteiro, o PT tem milhões de filiados, mais de 1 milhão de filiados, um partido inteiro e um grupo social inteiro na população, entre a classe trabalhadora, entre até a burguesia e na classe média, que suporta essa ideia. E aí o que eu acho engraçado e o que eu venho discutindo é o seguinte: quando você joga com as armas do inimigo, você abdica das suas, você já perdeu. O Neil Dorinx falou uma vez que ele prefere perder com as ideias dele, porque perdendo com as ideias dele, ele aprende sobre o processo, as ideias dele pode reformular, do que ganhar com as ideias dos adversários e no processo consagrar. E foi o que o Lula fez. O Lula vence, de fato. Foi um projeto vencedor. Mas ele consagra as ideias dos adversários. Henrique Meirelles foi do Banco Central do Lula durante 8 anos. Sim. Então o projeto se manteve dentro do projeto neoliberal, com o tripé macroeconômico liberal. Então veja, seria para nós, da esquerda radical, muito mais interessante nós não termos não termos tido esse processo do lulismo e aprofundado a luta de classes através da conscientização popular. Quando o Lula joga com as ideias do adversário, ou seja, joga com a ideia do consumo, que é muito limitado, não de direitos, etc., direitos sociais como saúde e educação, ele consagra essas ideias. E aí, o resultado disso não é benéfico a ele. O resultado disso foi o Bolsonaro, né? O resultado disso foi o impeachment da Dilma, a prisão dele. Ele entra no jogo faz o jogo, né? Tem muita gente que fala assim, olha, se o Lula não fizesse isso, ele nunca teria ganhado. Talvez, tudo bem. Sim, Vamos assumir isso. Mas ele ganhou e essa vitória dele levou nós aonde? Levou nós a este exato momento. Bolsonaro, presidente da República. Não é menor falar. O Bolsonaro se elege depois de 13 anos de petismo. E é culpa do petismo. De onde saiu esse sentimento fascistoide no povo brasileiro, conservador?
Como que a Universal cresceu? O Lula não tinha dado passaporte diplomático para o Edir Macedo, por exemplo, e para tantos outros neopentecostais. Então, esses caras estavam no governo. Sim. O Russomano estava no governo do Lula. O PRB estava no governo do Lula. Então, esses caras, eles agora propõem voltar mais conciliador que antes, mas eles não fazem a leitura da história, que aquela conciliação que eles fizeram nos trouxe este momento. E eu digo mais, pode ser que o Lula seja candidato e seja eleito, porque pode ser que parcela da burguesia o prefira ao Bolsonaro para 4 anos de governo e só, e depois volta um outro liberal, etc. Para dar uma amenizada só, para não ter irrupção social. Mas é isso, não é um projeto de longo prazo para uma nação. E coisa que um personagem como ele, da envergadura política que ele é, na contemporaneidade, o principal agente político do nosso país. É muito pouco. Eu fico pensando a oportunidade que ele não teve, né, durante a gestão dele como presidente, quando ele sai com mais de 80% de apoio, para fazer algum tipo de mudança. E aí, quando eu falo mudança, eu nem estou falando aqui coisa muito radical, não. Eu tô assim, quantas televisões, revistas, jornais, site o PT como governo criou da classe trabalhadora? Tem a TVT, que fica no ABC, e só. E isso é complicado porque hoje a gente não disputa a hegemonia cultural. Não é que a gente está perdendo, a gente não tem capacidade de disputa. Todos os grandes meios de comunicação do YouTube, por exemplo, são da direita. Todas as TVs, com exceção da TVT, que é insignificante, é da direita. Todas as rádios do Brasil são da direita. Então, assim, se ao menos uma coisinha, né? Eu nem estou falando aqui reforma agrária, reforma do latifúndio, reforma política, urbana, nem estou falando essas coisas. Nem estou falando de socialismo, veja só. Eu estou assim, ó, o mínimo seria, nesse período de 13 anos, ter se constituído aparelhos ideológicos de contra-hegemonia. Mas, ao contrário, ele constituiu uma retórica burguesa. Então, e aí ele consagrou as ideologias do adversário. Para fazer o que ele fez e o que ele quer fazer de novo, você bota qualquer liberal lá, social-democrata, um cara que olha lá para a Suíça, para a Suécia, Dinamarca, fala, não, a gente vai fazer o nosso sistema igual lá. E você põe qualquer um ali. A questão é que ele não fez nada pela educação, pela saúde, e ele teve tempo de fazer tudo isso. E pela cultura, né, que você falou. Ele fez uma coisinha ou outra ali, universidade melhorou, mas e a educação básica? Essa é uma grande diferença, eu sinto, do marxista, por exemplo, e do liberal de esquerda. Porque, de fato, a vida no período Lula e no primeiro mandato da Dilma estava muito melhor para o brasileiro. E não é menor lembrar que em 99, por exemplo, quando o Fernando Henrique era presidente, crianças morriam de fome no Brasil. Crianças morriam de inanição. Não é menor lembrar isso. E com o Lula, a fome cessa, isso é muito importante. A pobreza cai. O Brasil é o segundo país do mundo que mais retirou pobres, né? Só perdendo para a China, porque também a China tem 1,5 bilhão de habitantes. Então, assim, de fato, houveram coisas a se aplaudir. Sim, com que certeza. eu aplaudo. Mas ele não percebe que isso era temporário. Essa incapacidade de perceber que o projeto de governo é temporário. A grande diferença é que o PT não tem um projeto de poder. E um projeto de poder ele exige uma disputa da ideologia, uma disputa da cultura. E essa questão que você tocou e eu retomo, na questão dos 80% de aprovação que o Lula sai. Como que um presidente sai de 80% de aprovação para ter o antipetismo pouco depois de ser preso e com apoio de, sei lá, metade da população? É um jogo político aí muito grande que as pessoas não percebem, né? Porque ele é o maior, um dos maiores do mundo a ter essa aprovação de 80%. Quer dizer, no Brasil é o que teve maior. E aí você se pergunta, como que de 80%, que é muito difícil um presidente chegar em 8 anos, 8 anos, e para ser com alguns preso problemas uma também, rejeição. Né, que ele enfrentou, algumas questões. Sim, teve a crise de 2008, né, aí teve o mensalão, né, que o pessoal... Quer dizer, ele joga o jogo político, ele não sabe, ele entra na dança, né, no jogo, acha que tá tudo bem, e depois o jogo vira, e ele demora para perceber, ele e a Dilma demoram para perceber, os dois caem, ele fica de fora, vai preso, porque só ele foi preso, se for pensar. Aí ele é solto, volta, e aí o que ele faz? Volta pra dançar, pro jogo, entendeu? Ele é rejeitado, volta,
E aí o que vai acontecer? Vai apaziguar de novo, aí daqui 4 anos, que nem você falou, se eles verem que melhorou, beleza. Aí ele pode até ficar mais 8, mas aí o próximo, ele vai ter que colocar alguém, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Dilma. E certamente esse vai e vem, o Leonardo Avritzer, ele comenta que tem um livro dele chamado Pêndulo Brasileiro, que a gente vai de um conservadorismo para um progressismo, né? E aqui em políticas econômicas também. E basicamente é isso. A burguesia brasileira, ela trabalha tranquilamente e é normal que seja assim momentos de retrocesso e momentos mais suaves. E perceba, é muito improvável que o Lula conciliador, de tal forma que está, cesse o teto dos gastos, que é importantíssimo, volte atrás da reforma trabalhista, volte atrás da reforma da Previdência, ou seja, a gente teve aquele período em que a gente conseguiu comprar uma TV de plasma. Legal, muito bom. Aí, a TV de plasma custou o quê? Custou a reforma trabalhista depois, né? Porque, como eu disse aqui, Que iniciou com ele. essa retórica da TV de plasma, da picanha na mesa, ela engendra uma retórica liberal e ela consagra uma retórica liberal. Então isso originou lavajatismo, bolsonarismo e a gente chegou onde a gente está agora. Ainda que ele volte e que a gente possa amenizar a situação da classe trabalhadora, daqui a um tempo, e a burguesia pode até preferir isso, daqui a um tempo o pêndulo volta para o conservadorismo e a gente não resolve os problemas fundamentais da classe trabalhadora. Pelo contrário, a gente vai voltar pior, porque deu uma afagada na situação da classe trabalhadora durante os anos lulistas e do primeiro mandato da Dilma, e aí teve vários retrocessos, e agora, ainda que ele volte, ele não vai voltar atrás dos retrocessos, porque não existe, ele aparentemente, não sei se não sabe, não sei se não liga, mas não existe um consenso sobre, por exemplo, voltar atrás da reforma trabalhista. Um consenso social dos próprios trabalhadores. E ele nem pode falar o que ele quer, falar nesse sentido dos trabalhadores, porque senão ele não é eleito. Então ele joga esse jogo de vou fazer aqui, vou fazer ali. O discurso dele, se você ver, é completamente isso. Então ele sabe que ele não pode falar muita coisa, que, como, por exemplo, não, a gente vai tirar e nem fazer. Vamos fazer uma reforma política. Ele falou em algum momento fazer uma reforma política? Em nenhum momento no discurso dele ele fala isso. Então é essa a questão, o que o Lula vai querer? Ele quer voltar, ele vai, se ele for eleito, ele consegue melhorar um pouquinho as condições. Qualquer coisa que não seja o Bolsonaro melhora um pouquinho, né? Não, porque é só você ter um ser pensante que já melhora, né? E aí, como não tem esse ser da direita, porque nenhum tem popularidade, porque qualquer um ali, eles falam até que ganha qualquer um que você colocar ganha do Bolsonaro no segundo turno. Mas a gente, né, não dá pra confiar tanto. Porque pesquisa eu não confio. E até porque o PT é muito forte, né? Tem muitos eleitores, então provavelmente sempre vai dar o PT no segundo turno. E aí essa é a questão, o Bolsonaro ele vem pra... O Lula volta pra quê, né? Vai afagar um pouquinho, vai melhorar um pouquinho, mas é a questão da picanha que você falou. Na época dele a gente comia picanha, mas é preferível comer a picanha pra sempre, ou um pouquinho, ali, 4 anos. Comer assim, um contrafilé pra sempre, ou comer picanha durante 4 anos. Você come picanha durante 4 anos, depois você não consegue mais comprar carne. Hoje exato. o preço, então quer dizer, melhor o que? Aí vem, volta um pouquinho, aí você consegue comer um contrafilé. Aí depois você não consegue comprar nem linguiça mais. Então. Aí então fica nessa gangorra e sempre indo pra baixo, né? Que nem você vê as questões que aí fica um spoiler pro próximo episódio aí sobre a uberização do trabalho, né? Como que tá vindo em massa essa questão e como ele vai resolver isso? Sim, ele não se propõe, não. O PT não tem um programa explícito para lutar contra a pejotização, contra a uberização, enfim. Então, é isso. Acho que a gente já pode encerrar por aqui, né, Moacir? Foi uma boa conversa. A gente deixou claro os nossos posicionamentos aqui, nossas ideias sobre o que foi o julgamento, sobre o posicionamento do Lula diante dessa nova absolvição e mais ou menos o que pode ser o cenário político. E a gente segue conversando aí com os nossos telespectadores, ouvintes. Só para fazer aquela, né, vamos dar 2 filmes aí pro pessoal assistir. Uma é um documentário e o outro é um filme. O filme é não sei se você viu, não te perguntei sobre isso. O filme 12 anos, Uma Noite que Durou 12 Anos. Tem na Netflix. É sobre a ditadura uruguaia. É o momento em que os 3, o Pepe... sim, eu comecei a assistir, mas eu vou ser honesto, eu não terminei porque eu achei o filme chato pra caramba. Não, o filme ele é paradão, eu assisti, mas ele é bem paradão. E tem um jogo de câmeras que eu fiquei enjoado. Mas eu acho que é intencional isso pra você se sentir como eles se sentiram, entendeu?
E aí, mas o filme, o que eu queria dizer é que ele retrata bem essa questão, né? Se você joga o jogo dos caras, você está à mercê dos caras. E outra questão é um outro filme, é um documentário, eu não tinha assistido ainda, assisti esses dias. Tem os seus problemas e tal, mas é aquele Democracia em Vertigem. É muito importante você assistir hoje, vendo como que o Lula mostra o jogo político do Lula, e como que você vê depois, aquele momento era do golpe, né? E como você vê tudo aquela farsa, depois de, foi 16, né? Depois de 5 anos quase, você consegue ver muito a falsidade daqueles caras, né? Tipo, é impressionante você assistir hoje, depois de tudo que aconteceu. Então fica aí As duas dicas culturais do diquinhas aí. Moacir. E o próximo episódio nós falaremos sobre um livro de literatura, Olha só. não vamos dar spoiler, que o Moacir recomendou. Gente, é isso. Um grande abraço. Saudação socialistas a todos. Moacir, obrigado pela sua digníssima presença. Eu que agradeço. E tem mais algum recado para os nossos ouvintes, Moacir? Não, escutem engenheiros do Havaí, lutem e façam alguma coisa, né? Esses dias eu postei um texto chamado O que você faz, né? Se organizem, né? É, porque a gente precisa fazer alguma coisa, senão vai morrer 1 milhão de pessoas ainda esse ano. Então vamos fazer alguma coisa. E esse é o cálculo mesmo. Se continuar na toada que tá, até o final do ano a gente bateu 1 milhão. O que é dramático. Sim, com certeza. Meus queridos, é isso então. Obrigado por nos escutar. Compartilhe se você gostou. Se você não gostou, compartilha também, porque a gente quer ser ouvido, porque a gente acha que a gente é muito importante. Então, compartilhe, divulgue, passa para a família. E se você tiver alguma crítica, desça a lenha na gente, que é bom também, que a gente vai aprendendo um pouquinho com vocês. Grande abraço e até a próxima. Até.